realidade deste planeta mudará quando finalmente pudermos nos apresentar a todos como uma fraternidade cósmica que, em unidade, atende toda a galáxia e além, agrupando-se em sistemas de mundos avançados e tecnologicamente prontos para dar qualquer auxílio mais direto na reorganização estrutural desse seu belo planeta azul, que também chamamos de Cham, e onde temos muitos dos nossos familiares mais próximos experimentando a densidade 3. Saudações do comando. Aproxima-se o dia quando nossas naves serão autorizadas a se mostrar ao seu mundo como parte integrante dessa realidade, trazendo a verdade que há muito foi negada a todos. É importante que não tenham medo quando nos apresentarmos em massa, e ainda mais quando sinais de alarme soarem através dos estados governantes, anunciando uma possível ameaça presente, na tentativa de os incutir medo, como se nós fôssemos algo de quem deveriam se esconder ou proteger. É evidente que eles tentam e tentarão fazer isso, mais uma vez, quando nós dermos os primeiros sinais nas primeiras 6 horas daquele dia. Há muita agitação nos bastidores dos estados, pois já foram comunicados que precisam se preparar para este evento, cuja manifestação não pode ser mais adiada, desfeita ou negada. As manifestações de guerra fremente em seu mundo ainda são uma forma que eles têm de mudar suas atenções também para o fato de que a nossa presença está mais evidente e que eles precisam decidir se cooperam conosco ou se serão anulados pelas nossas forças. A distração no Vale do Megido está prestes a ter um fim, onde o verdadeiro leão rugirá e afastará o pássaro de cabeça branca que sairá em derrocada. Neste ponto, as alianças que se formam em base ética e preservação da vida fortalecerão a pavimentação em andamento para a nossa chegada e garantirão mais segurança aos nossos aliados que preparam os microfones para os anúncios que em breve, em meses dentro de 4 palmas, irão ser objetos importantes para as vozes que anunciarão nossa presença. Evidentemente, os grupos não federados que estão presos em seu mundo continuam tentando abrir portais através de explosões, na vã tentativa de deixar esse mundo sem que sejam vistos ou capturados pelas nossas forças. Além de tentarem continuar saltando linhas de tempo na busca por uma que mais se harmonize com seus planos nefastos. Escusado seria dizer que isso é algo fora de pauta, pois vocês, nossos aliados, graças aos seus esforços diários para se manterem na luz, afunilaram todas as linhas de tempo em uma única convergida objetivamente para sua ascensão. Sendo assim, nada mais pode mudar o destino do seu planeta senão para este fim elevado. Aqueles que desejam manter o poder em seu mundo já colocaram os alarmes, pois sabem que
que os anúncios acerca de nós não tardam e que os povos da terra finalmente se reconectarão com a sua verdadeira natureza. As camadas ainda presentes de caos, medo, ódio e tudo aquilo que não se alinha com os decretos divinos que trazemos para serem estabelecidos em seu mundo, estão sendo completamente dissolvidas, pois os homens e mulheres das nossas frotas estão determinadamente encarregados de dissolver essas camadas através de forças filtradas do centro galáctico que se preparam para irrigações luminosas mais potentes em tempo breve e linear. Esse trabalho também desencadeará uma fuga em massa de muitos não federados, encurralados dentro de redes de esgotos trilhados embaixo da sua superfície e em cavernas base desses répteis. Eles sairão para fora e muitos humanos da superfície os verão. Em vista, por favor, mantenham a distância máxima possível, elevando suas frequências às forças positivas da Federação e sintonizando o amparo. Sua vibração imediatamente subirá, e eles são tóxicos a isso. Bem como também é importante invocarem a presença da nossa deusa. Seu planeta está em um momento agora de leve contração e também em breve entrará em expansão, resultando em reorganizações físicas necessárias para o contínuo, dentro do plano original da transição. Os não federados articulam ainda, sabendo dessa necessidade planetária, e acreditam estar seguros em seus bunkers, quando infiltrados e aliados nossos articulam dentro dessas bases, desmantelando comandos computacionais e criando redes de contato ainda maiores, quando no fim, o resultado final será apenas frustração para aqueles que acharam que escapariam da lei cósmica, que a tudo gerencia em todo este universo. Enquanto tudo isso avança, nós mapeamos os principais líderes não federados ainda no planeta e, através da nossa inteligência, preparamos sua derrocada em meio aos povos da Terra, quando eles mesmos cairão sem precisar que façamos muita força. Ainda que alguns deles já tenham nos contatado buscando acordos por suas rendições, outros ainda temem represálias da população da Terra, acreditando que não há mais nada a fazer senão com seus planos nefastos seguirem adiante. Visto que acreditam já estarem perdidos o suficiente para não terem a chance de um recomeço. Esquecem-se que o amor da fonte é infinito? Ainda assim, é necessária a compreensão e a ciência da necessidade de reparos às graves violações à vida na galáxia e que precisam ir nessa direção, do contrário, enfrentarão sua própria destruição autoimposta. Aliados queridos, familiares na Terra, avançamos para o dia D, quando nossas operações iniciarão de maneira mais direta com a sua superfície. Iremos ressignificar
o significado dessa expressão dia D, restaurando a força dos povos da Terra e ligando novamente os pontos da verdadeira história planetária, sua genética e ancestralidade, que vai além da vida no planeta, este o qual habitam. A partir dessa nossa mensagem, os anúncios públicos acerca da nossa presença e as movimentações para o contato imediato dar-se-ão a qualquer momento. Aqueles que realmente estão dentro de um padrão serão contatados primeiro para o próximo passo. É evidente a necessidade de desapego a crenças e padrões não condizentes com a conduta da Federação. É importante as avaliações internas de o quanto é importante o avanço moral para as futuras disciplinas que lhes serão entregues, embasadas nos compromissos tão importantes e sérios nessa fase da sua vida na Terra. Adentram agora em um limiar entre o velho e o novo, e escolhas serão feitas para os avanços ou permanências nas velhas dinâmicas, inevitavelmente. Nossos membros federados estão presentes mais do que nunca, interagindo no seu dia a dia e inspirando-os a essa consciência mais elevada. A cada dia mais portais abrem e convidam-os aos novos horizontes edificantes e morais da sua alma galáctica. O compromisso que vocês assumiram é muito além do que com a Terra em si, é com toda a galáxia e além dela. E chega o momento quando tudo isso lhe será revelado, de maneira a não terem mais dúvidas sobre a importância nessa fase tão especial. O velho mundo está desmoronando, e tudo aquilo que aprenderam ruindo. Sim, sabemos que será muito difícil para alguns soltarem os costumes que lhes foram âncoras por séculos. Mas o velho precisa ser deixado para que o novo, que já desponta na aurora, ancore em novos pilares embasados no código de ética e verdade da galáxia, que nós viemos representar e o chamar à verdade. Enviados da Federação até a superfície desse belo planeta, se dedicaram amorosamente por um longo tempo, preparando-os para este momento. E agora, os que despertam irão auxiliar aqueles que ainda dormem na inconsciência da sua verdadeira origem, e todos juntos formarão uma grande rede que alcançará além do espaço físico. Repetimos, como tantas vezes viemos enfatizando: não tenham medo do que lhes é mostrado e nem temam o fim do seu mundo. Há um decreto e nós o honramos e estamos encarregados de proteger a soberania deste planeta e dos seus habitantes como um todo. Não há chances disso ser diferente. Vocês estão em um ano onde os mestres já lhes foram anunciados e seus retornos programados. E vocês se preparam para 2027, quando novos padrões
já estarão estabelecidos em sua linha de tempo, e os tremores nas suas almas continuarão indicando a aurora de contatos imediatos. Essa é uma mensagem oficial do Comando Astar através de Neva. Ouçam agora a voz do comando, falando neste momento. Pedimos à nossa transmissora que faça suas viagens ativando pontos em certas capitais. E como pilares, juntos, sustentarem os códigos que nós enviaremos. Neva, siga conforme instruções. Há muitos amigos espirituais presentes de todos os lados, os assistindo. E felizes por tamanha oportunidade de interação. Nós estamos preparando uma exibição com as nossas naves mães e naves menores. Então logo recebamos a autorização, ver-nos-ão em todo o mundo, como um breve sinal de olá, cheio de amor e fraternidade. As nuvens lenticulares são apenas pequenas demonstrações do que estão prestes a ver. Mais uma vez, não iremos decepcioná-los. Aguardem-nos e lembrem-se de olharem para os céus com saudações, pois nós também os saudamos depois de mais de 120 séculos de encobrimentos programados. Ouçam a voz do Comando Astar neste momento, transmitindo através de Neva. É o comando falando para os povos da terra neste momento. Ouçam-nos. É um prazer comunicar convosco. Com muito amor, a sua família do espaço. Adonai. Salve a força do Comando Astar. Salve. Graças a Deus. Graças. Todo mundo bem por aí? Que toda essa força do comando preencha cada um de vocês com muito amor mesmo. Que a gente possa compartilhar essa mensagem, levar onde a gente puder. E como o comando falou, sim, eu vou começar algumas viagens com cursos pontuais em algumas capitais, para quem não sabe. Vou estar em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Curitiba, o nosso encontro anual em São Paulo em outubro. Mais informações aqui na descrição ou no site Semente das Estrelas ou com a minha equipe assessoria. Que toda essa força reverbere e que a gente possa também estar unido em outubro, que é o nosso principal evento de ancoragem dessas forças em São Paulo. Muito grata mesmo por todo o apoio, por todo o carinho, por toda a energia e por toda a luz sustentada aqui. Um beijo! Mua!